Paz, irmãos. Nós vamos continuar no entendimento do estudo que nós tínhamos iniciado, né? A respeito da glória da última casa. Eu havia comentado com os irmãos que hoje eu ia fazer algumas considerações com respeito ao que já foi dito, né? E eu estou vendo que eu vou conseguir compartilhar um link aqui com os irmãos, mas antes eu queria pedir para o irmão José ou para a irmã Carla, né? O irmão Acro, de repente, fizesse uma oração para a gente estar iniciando esse estudo, dando continuidade, aliás, né? Os irmãos ficassem à vontade para fazer essa oração para a gente. O irmão José tá me ouvindo, irmão? Estou ouvindo agora, irmão. O irmão pode fazer a gentileza de orar para a gente? Posso? Faz favor. Soberano e eterno, Criador dos céus e da terra, em nome de teu amado Filho, que aprendemos a dizer, Senhor Jesus Cristo, abençoe este ensino da tua palavra, abençoe este programa, que possamos aprender mais e mais, seja para honrar, louvar, glorificar, bendizer o teu santo nome. Repreenda todo o mal e unifica-nos, ó Pai, o teu Espírito Santo. Nós te pedimos agora em nome de Jesus, toma-nos em tuas santas mãos. Amém e amém, irmão. Amém, glória a Deus. Então nós vamos dar continuidade a alguns comentários, algumas considerações que eu gostaria de fazer com os irmãos. Há 3 semanas atrás, né, eu disse para os irmãos que ia falar um pouquinho de como que foi o processo, de como que eu saí do sistema, como que o Espírito Santo trouxe a mensagem no meu coração. E aí, dentro desse contexto, eu comentei com os irmãos, né, eu dei falei um pouquinho do meu testemunho, né, da questão de como que eu me converti a Cristo, de como eu comecei a participar de denominação, e deixei bem claro que eu não falei nada do que falei para combater ou falar contra quem participa, mas para mostrar a realidade da palavra, né? E eu havia comentado com os irmãos que na denominação onde eu participava aconteceu uma situação que trouxe bastante desânimo para os irmãos na época, e dentro desse contexto eu tive a oportunidade de levar uma mensagem que na época o pastor pediu para mim levar, e o Espírito Santo queimou no meu coração a mensagem que está em Ageu 2, que fala sobre a glória desta última casa será maior do que a primeira. E eu havia comentado com os irmãos que quando eu me deparei com aquela mensagem ali, eu entendi que aquela casa que seria a glória seria maior naquele contexto que eu estava passando, era ali a denominação. Em que haveria um segundo momento sobre aquele lugar e as coisas iriam ser bem melhores, a glória seria maior, como se diz, como está na palavra. E eu comentei com os irmãos que dentro desse entendimento que eu entendia, que eu pensava ser assim, eu fiquei firme nessa convicção, nessa palavra, só que aconteceu realmente uma mudança lá, só que não teve maior glória. E aí dentro desse espírito, vamos dizer assim, dessa inspiração, eu questionei a Deus em oração, porque eu havia recebido uma mensagem que dizia que a glória da última casa seria maior do que a primeira, mas não foi o que aconteceu. Então foi aonde o Espírito Santo trouxe no meu coração uma mensagem falando que seja Deus verdadeiro, um homem mentiroso. Então eu compreendi que na verdade eu havia analisado de forma errada, eu estava entendendo de forma errada, e não era Deus que estava falando de forma errada. Então eu comecei a pesquisar o que era aquela casa. E aí eu comecei a pesquisar, e dentro do contexto da mensagem, fala sobre o Templo de Salomão,
comecei a pesquisar a questão do Templo de Salomão, como que foi a construção, como que se deu o processo de essa ideia inicial de se construir o templo. E aí a gente discorreu 3 semanas aqui, 3 dias na verdade, né? Falando sobre essa questão, o que que é, como que surgiu o Templo de Salomão, foi da vontade do Pai, não foi? E aí eu não vou entrar em detalhes nessa questão, porque a gente já abordou bastante, né? Eu até comentei com os irmãos que existem muitos detalhes, muitas questões referentes a todas essas ideias que estão em torno da questão do templo, né? E se a gente fosse pegar detalhadamente, tintim por tintim, eu até comentei com os irmãos que eu acho que daria para fazer um estudo sobre isso durante um mês inteiro. Se a gente fosse pegar todos os dias até, sem exagero nenhum. Mas, como eu entendo que também não é por muito falar que a gente é ouvido, e eu já comentei isso com os irmãos, não é por falar muito, por ficar, entre aspas, né, tipo, enchendo a cabeça de ninguém que a gente vai ser ouvido. Eu creio que aquele que tem o desejo de conhecer a verdade, ele pesquisa, ele busca. Eu tenho uma compreensão comigo que quando uma pessoa está buscando o conhecimento, buscando a verdade de forma imparcial, vamos dizer assim, que ela está aberta para receber a verdade, seja ela qual for, ela não se limita às coisas superficiais, ela vai mais a fundo. Né? Então tem questões que às vezes não, eu acho que não é nem conveniente, às vezes ficar levantando assim no Hangout, né? Mas por isso mesmo eu deixei disponível com os irmãos aí o meu e-mail. Eu comentei com os irmãos que dentro daquilo que eu falo, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Então, se os irmãos têm alguma uma questão para fazer, né, ou uma dúvida para esclarecer que eu possa esclarecer, ou algo também para falar, não, eu discordo de você nesse ponto, fica à vontade, né? O meu e-mail está aí. Os irmãos podem estar entrando no e-mail, tá, para a gente estar compartilhando, para a gente estar debatendo, de repente até estar organizando algo para a gente se encontrar, ou então fazer algo do tipo. Mas eu só comentei com os irmãos que a respeito de como que surgiu o templo, e falando de uma forma resumida aqui, eu cheguei a falar para os irmãos que o templo, na verdade, ele não foi fruto da vontade do Pai, não foi fruto da vontade do Pai, houve uma distorção muito grande com respeito à profecia que Deus entregou para Natã, uma distorção por parte de Davi, e ele repassou isso para Salomão, e ele repassou isso para o povo de Israel, e houve uma série de incompreensões com respeito aos elementos da profecia, que fala a respeito de uma casa, fala a respeito de um templo, fala a respeito de uma semente que seria levantada. Então, eu creio que tudo isso está bem esclarecido, do que eu já coloquei nas 3 partes iniciais do estudo, que na verdade terminou semana passada. Eu falei que o estudo mesmo já tinha terminado. Hoje, o que eu iria fazer aqui, o que eu vou fazer, se Deus assim permitir continuar, é algumas considerações que eu acho importante para o entendimento das pessoas. E com certeza existem muitas outras questões até que vão além disso aqui que eu estou falando, mas eu acho que essas considerações são mais pertinentes, vamos dizer assim, mais importantes. Então, se alguém tiver algum comentário além disso que eu vou estar falando, pode estar entrando em contato comigo pelo e-mail para a gente estar podendo estar conversando. Né? Então, eu havia comentado a respeito do templo e falei que ele não é a vontade, não foi da vontade do Pai. Que o Pai aceitou depois, eu expliquei as partes que falam sobre isso, o templo, sim, é verdade, mas sobre condições do povo estar em obediência, no caso, o povo de Israel. Eu havia comentado, por exemplo, da questão do rei, né, que não foi da vontade do Pai também que houvesse rei sobre Israel, por exemplo. Não foi da vontade do Pai que houvesse rei sobre a nação Israel. Mas eles quiseram. E aí, eu até comentei, existe aquela vontade que é absoluta, que é aquilo que o Pai determinou, e tem a vontade que é permissiva dele. A pessoa insiste tanto naquilo que ele permite. Se vocês for ver na semana passada do estudo, eu até comentei sobre isso a respeito do rei. Né? Não foi da vontade dele. Samuel, inclusive, ficou entristecido quando o povo pediu um rei, mas eles falaram que queriam ser como as outras nações. E eu até comentei que dentro dessa mesma linha de raciocínio do povo,
foi onde que veio também essa questão do templo, né? Porque as outras nações tinham deuses, eles tinham seus postes ídolos, tinham seus lugares de adoração, seus templos, vamos dizer assim, e Israel queria ser como as outras nações. Mas essa questão do templo em si, de como que surgiu e tudo mais, já está explicado. Eu não vou ficar entrando em detalhes nessa questão. Hoje eu acho que a gente vai até ser mais rápido, eu penso sim, porque são apenas algumas considerações que eu gostaria de fazer com os irmãos. E eu estava vendo que é a maneira de compartilhar a tela aqui, mas não vai ter jeito de eu compartilhar com os irmãos. Eu só gostaria de comentar o seguinte, né, que das considerações que eu quero fazer com vocês. Então, as considerações que eu vou fazer aqui com vocês é a respeito das diferenças que existem entre o templo físico e o templo espiritual. Né? A gente já chegou a ver, a maioria das pessoas que nos acompanham tem o entendimento que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso todo mundo está bem ciente disso, né? Mesmo quem participa de denominação e tudo mais tem esse entendimento. Não é uma coisa que as pessoas não têm entendimento. É que eu fiz uma tabelinha aqui, eu gostaria de compartilhar essa tabelinha com os irmãos, mas eu não vou conseguir compartilhar, então eu vou ter que ler e comentar com os irmãos mesmo. Então eu coloquei aqui a diferença entre o templo físico e o espiritual. Quando eu falo o templo físico, eu estou me referindo ao que a palavra fala de o templo feito por mãos humanas, o templo feito por mãos de homens. E a diferença entre o templo espiritual, que somos nós já vimos isso. Né? Somos nós, a igreja, a qual casa somos nós, se tão firmemente conservarmos a esperança. Né? Então, eu gostaria só de comentar isso com os irmãos. Qual que é a diferença que existe entre o templo feito pelas mãos dos homens e o templo do Altíssimo? Porque o Altíssimo não habita templos feitos por mãos de homens. Ele habita pelos templos feitos pela sua própria mão, certo? A gente vai falar isso aqui. Então, eu coloquei aqui, essencialmente, o templo feito por mãos de homens, ele é uma instituição. Essencialmente, na sua essência, o templo feito por mãos de homens é uma instituição estabelecida. Certo? E o templo do Altíssimo, ele não é uma instituição. Ele é um corpo. E aí, vamos começar a explorar essa questão, para os irmãos começar. Para quem não tem entendimento, é lógico que a maioria que está aqui tem esse entendimento, mas muitos vão assistir não tem esse entendimento, infelizmente. Mas o Espírito Santo vai iluminar os olhos de cada um. Então, o templo feito por mãos de homens, ele é uma instituição. O templo feito pelas mãos do Altíssimo é um corpo. Você lembra da palavra que fala que nós somos o corpo de Cristo? Eu vou até separar aqui umas partes aqui. Na verdade, eu não cheguei a separar versículo nenhum, não, mas a gente já tem o conhecimento da palavra, então eu já vou direto lá com os irmãos, só para poder mostrar na palavra, né? Porque a gente fala pela gente mesmo, é complicado. Então, em Romanos, por exemplo, 12, Romanos 12, está escrito assim no versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Então você vê eu estou citando passagens específicas, mas você vê isso em toda a Escritura, principalmente na questão do Novo Testamento falando a respeito da igreja, lógico, né? Então você vê aqui que Paulo fala que nós somos um corpo em Cristo. Mas quem que é o cabeça? Cristo. E Efésios fala sobre isso até. Cristo, cabeça da igreja. Assim como o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Então, a primeira consideração que eu falei que ia comentar com os irmãos é isso. Porque, infelizmente, por mais que a gente fale, né, a gente mostre na palavra, tem pessoas que ainda relutam em continuar naquele entendimento, infelizmente, assim, equivocado. Eu não estou falando contra essas pessoas, né? Eu já comentei várias vezes aqui que ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Eu só estou fazendo as considerações para ajudar no raciocínio da pessoa.
Então, a igreja que nós vemos hoje aí sistematizada, ela é uma instituição. É uma instituição. A igreja viva, o templo vivo, ele é um corpo. É a primeira consideração. E qual que é a diferença de uma instituição para um corpo? Uma instituição, ela é uma organização. Uma organização e, de certa forma, visível, né? Quando você passa em frente a um templo, seja ele, vamos falar um templo, entre aspas, cristão, seja protestante, seja católico, você vê algo visível, algo que está ali diante dos seus olhos. É uma instituição, é uma organização, certo? E o templo feito pelo Altíssimo, ele não é uma organização. Ele é um organismo. Porque se ele é um corpo, ele é um organismo, ele não é uma organização. Ele pode se reunir através de uma organização? Pode se reunir através de uma organização, mas ele não é a organização. Ele é o organismo. Né? Então, primeira consideração, isso eu gostaria que os irmãos ficassem bem assim, fixados na mente dos irmãos. O templo feito pelas mãos dos homens, ele é uma instituição. O templo feito pelas mãos do Altíssimo é um corpo. Uma instituição é uma organização. Se a gente analisar, por exemplo, segundo os conceitos naturais, a gente vê, por exemplo, assim que existem as questões, por exemplo, das organizações não governamentais, das organizações governamentais, né? Tem essas questões assim. Então, a, a, a igreja, como a gente conhece hoje, ela é uma organização. Eu quero pedir, por gentileza, algum dos irmãos estão com o microfone ativado, desativa, me faz um favor, porque aí dá eco, aí fica difícil para me falar daqui. Faz favor para mim, por gentileza. Se você tiver com o seu microfone ativado, desativa para mim. Então, é só para a gente entender isso. Essencialmente, o templo feito pelas mãos dos homens é uma instituição. Já o templo feito pelas mãos do Altíssimo, eu queria estar compartilhando aqui com vocês, ficaria fácil para vocês verem. Ele é um corpo. A característica da instituição é que ela é uma organização. E a característica do corpo é que ele é um organismo. Os irmãos devem ter visto, por exemplo, já ouviu com certeza muitos irmãos estão falando, por exemplo, de igreja orgânica. Então, o que é uma igreja orgânica? Por que fala orgânica? De organismo, é um organismo. Né? É um organismo. Então, é só para a gente entender isso. Uma igreja orgânica é porque é um organismo. Nós somos o corpo de Cristo, então nós somos o organismo. Olha para você mesmo. Quando você se vê na frente de um espelho, você está vendo um organismo. Você é um ser, né? Um organismo vivo. A igreja verdadeira, o templo do Altíssimo, ela é um organismo também. Por isso que é orgânica. Por isso que fala igreja orgânica. Agora, o templo feito pelas mãos dos homens, ele é uma instituição, é uma organização. E se você for ver, por exemplo, qual é a estrutura de uma organização, de um prédio, né, vamos dizer assim, cuja organização está ali, é de alvenaria. Não é? Quando você vê lá, por exemplo, aqui do lado aqui, eu coloquei aqui, tem uma fotinha aqui, tem um desenho de uma igreja, segundo o conceito dos homens, né? De um templo, e do lado tem duas pessoas. Quando você vê esse templo, qual que é a estrutura dele? É feita de quê? De alvenaria. Né? De alvenaria. Agora, qual que é a estrutura do templo verdadeiro? É carne, ossos, juntas, medulas. Ainda que o espírito não habita na carne, ele habita no espírito do homem. Mas o espírito do homem está habitando no corpo. Certo? Mas a estrutura, ela foi feita pelas mãos do Altíssimo. Então, o templo feito pelas mãos dos homens é uma instituição, uma organização feita de alvenaria. O templo feito pelas mãos do Altíssimo, ele é um corpo, um organismo,
feito de carne, ossos, juntas, medulas. Inclusive, a gente chegou a falar aqui textualmente a respeito dessas passagens que fala isso, né? Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Outra consideração importante. Quando você vai num templo feito por mãos de homens, quem que é o líder principal lá dentro? Quem que é o líder principal? O pastor. Em algum lugar pode falar pastor, outro lugar pode falar ancião, dirigente. Então, padre, irmão, colocou aqui, padre. Seja qual for, é um homem, você concorda comigo? É um homem que está ali encabeçando aquilo tudo. E no nosso caso também é um homem, mas é o Jesus Cristo, o homem, né? O nosso Salvador. Né? Que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Então, numa instituição, numa organização religiosa feita de alvenaria, o líder principal é o pastor. No templo feito pelas mãos do Altíssimo, no templo do Altíssimo, que é um corpo, um organismo feito de carne, osso, juntas e medulas, o líder maior é Cristo. A gente falou que é um corpo, ele é a cabeça. Ele é o cabeça. Então, eu estou colocando isso aqui para você ver que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Infelizmente, tem pessoas que, lógico, sempre tem pessoas que discordam de muita coisa, mas eu não tenho como falar o contrário, né? A igreja verdadeira é uma coisa. A igreja feita pelas mãos dos homens é outra coisa bem diferente. Então, as considerações é para a pessoa poder ver realmente o que é diferente, o que é uma coisa da outra, o que é diferente uma coisa da outra. Então, eu acabei de comentar que o líder no templo feito por mãos de homens é o pastor. No templo feito pelas mãos do Altíssimo é o Salvador. Agora, isso aqui é muito importante. Isso aqui eu acho muito interessante, eu vou falar aqui agora. Porque se você compreender isso aqui, os seus olhos já vão se abrir para muita coisa. Com certeza absoluta. Então, por exemplo, quando você fala de uma instituição, de uma organização, pensa naturalmente falando, esquece essa coisa de coisa religiosa. Uma organização natural. Pensa numa organização governamental, não governamental. Como que é dividida as tarefas ali? Às vezes o jeito que eu pergunto fica difícil para os irmãos até pensar, mas tipo assim, existe uma hierarquia organizada dentro de uma organização, você concorda comigo? Então você lá, por exemplo, dentro de uma organização, você tem o presidente, você tem os diretores, diretor financeiro, diretor de recursos humanos, diretor disso, diretor daquilo. Dependendo da organização, tem alguns cargos a mais, outros a menos. Então, dentro de uma instituição, de uma organização, as tarefas elas são divididas por cargos. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa em que lá eu estou no momento estou no cargo operacional, operador de processo de produção, tal. É um cargo que eu estou desempenhando lá dentro. Aí tem o mestre de produção, né? O pessoal chama de carregado. Aí vai aumentando, vai aumentando. Então, por que eu estou comentando isso? Porque dentro de uma instituição, eu coloquei aqui os ministérios por causa do entendimento que a gente tem hoje dessa questão assim, eclesiástica, né? Mas as tarefas, elas são divididas por cargo. E dentro do corpo, não é cargo, é função. Então eu coloquei aqui, no templo feito por mãos de homens, os ministérios são cargos. No templo feito pelas mãos do Altíssimo, o templo do Altíssimo, os ministérios são funções. E aí, irmão, eu gostaria que isso ficasse muito bem compreendido. Cargo é uma coisa, função é outra coisa. Porque teve alguns hangouts atrás que o irmão não está presente, não vou citar o nome dele, mas o irmão estava presente
E aí ele chegou a fazer o seguinte questionamento. Nós estávamos falando a respeito dos ministérios, né? De apóstolo, de profeta, de mestre, de pastor, de evangelista. E aí ele comentou o seguinte, ele falou assim, aí na ocasião ali a gente estava falando a respeito até da questão aqui mesmo do templo feito por mãos de homens, né? Que na verdade não é a vontade do Pai que tenha é, essa igreja institucionalizada. Não é a vontade do Pai que tenha a igreja institucionalizada. Se tiver dando algum problema no som dos irmãos, fala. Eu ouvi o irmão colocar uma mensagem sem som aqui, não sei se é para mim. Mas eu estava comentando que não é a vontade do Pai que tenha uma igreja institucionalizada. Uma organização. Aí ele questionou, ele falou o seguinte, ele falou, irmão, mas como é que foi mesmo na época, na semana lá que aconteceu? Aí ele pegou e falou para mim assim, ele falou assim, mas aonde que você vê falando do cargo de pastor ou de apóstolo ou tal, se não for numa igreja? Porque nós estávamos comentando que na igreja primitiva, depois que teve a perseguição lá dos irmãos de Jerusalém, que a igreja não se reunia em templos, se reunia nas casas. Aí ele pegou e falou isso, mas aonde que você vê falando de pastor, de apóstolo, se não for na igreja? Querendo dizer a igreja, a organização. E aí eu estava explicando para ele o seguinte, né, é uma questão importante para a gente estar analisando aqui. Isso que é muito importante. Infelizmente, às vezes a gente fala alguma coisa, eu tenho que entrar num outro assunto para a pessoa poder entender melhor o que eu estou falando. E eu vou dar um parênteses aqui só para explicar uma coisa aqui. Eu acabei de comentar aqui que na igreja, né, na igreja verdadeira, o templo do Altíssimo, os ministérios são funções. E no templo feito por mãos de homens, os ministérios são cargos. Eu acabei de comentar isso aqui. Mas antes de eu explicar com detalhes isso aqui, eu não posso deixar de falar de uma outra coisa, que é muito importante. Que isso já daria margem para um outro tipo de estudo, para uma outra situação, mas eu não tenho como fugir disso aqui agora. Eu não vou entrar com detalhes, talvez em uma outra oportunidade eu possa falar com mais detalhes sobre isso, mas eu tenho que entrar na questão das traduções. Né? Quando a gente fala de traduções bíblicas, ou as traduções da Escritura, isso gera uma margem de debate incrível. Porque aí aí entra a questão do grego e do hebraico e latim e tal e tal e tal. Então por isso que eu comento com os irmãos o seguinte, isso que é uma coisa muito importante. Eu sempre falo, talvez se você já me ouviu e não entendeu assim, a importância disso, eu vou falar aqui agora. Quando você vê uma palavra, não se preocupe tanto com a questão assim, da origem da palavra em si, mas independente de qual seja a origem dela, se é grego, se é hebraico, no caso falando aqui das escrituras, se é latim, no caso das traduções, enfim, preocupe com o significado daquela palavra. Porque senão você vai começar a se apegar, por isso que a palavra fala assim, ó, a letra mata, o espírito vivifica, porque a pessoa fica preso à letra. Você entende? Eu vou explicar com mais detalhes isso aqui. Então eu estava comentando das questões das traduções. Eu falei que para me explicar melhor a questão de cargos e funções, as pessoas quando fala pastor, quando fala apóstolo, a primeira ideia que vem na mente dela é uma instituição religiosa. Primeira ideia que vem, né? Quando você fala pastor, automaticamente você já vislumbra na sua mente assim um templo, um líder ali à frente. Quando você fala apóstolo, já vem a ideia de uma liderança eclesiástica organizacional na sua mente. Por que acontece isso? Por causa das traduções e por causa do sistema em si. Mas eu vou explicar por que eu estou falando isso. Eu falei a respeito de você prestar atenção no significado, né? Eu até comentei o seguinte com os irmãos. As pessoas sempre têm esse comentário assim, qual que é a melhor tradução? Qual será que é a melhor tradução?
eu até comento o seguinte, na minha opinião, irmãos, isso que eu falo aqui é a minha opinião. Talvez muitas pessoas até vão discordar do que eu vou falar aqui agora, mas é a minha opinião, eu vejo assim, né? É uma forma que eu tenho de enxergar. Na minha opinião, não tem melhor tradução. Porque se você for ver essencialmente falando, não foi feito tradução. Essencialmente não foi feita tradução. Por quê? Eu vou explicar, por exemplo. Agora que eu vou entrar na questão específica. Quando você vê, você pega o livro aqui, a escritura, aí você vê escrito lá, bispo, você vê escrito batismo, você vê escrito apóstolo, você vê escrito diácono, você vê escrito várias outras palavras, você vê várias coisas. Quando você vê escrito várias outras palavras, essas palavras não são português. O irmão está perguntando aqui o que houve, porque tá me ouvindo, irmão? Tá dando para me ouvir aí? Eu tô vendo aqui no chat que o irmão José Ferreira perguntou o que houve, irmão. Saiu o som, alguma coisa? Às vezes eu não vou estar ouvindo o irmão, ouvindo, mas coloque aí no chat aí, se estiver me ouvindo. Tá ouvindo aí, irmã Carla? Sim. Então tá, qualquer coisa pode colocar irmão no chat aí que eu vejo o que o irmão tá falando. Então quando você vê, por exemplo, a questão que falando bispo, por exemplo, bispo é uma palavra grega que significa supervisor. Quando você vê a palavra diácono, lá em Atos, por exemplo, fala quando foi levantado os diáconos, a palavra diácono, ela significa ajudante, auxiliar. Quando você vê a palavra ministério significa serviço. Quando você vê a palavra apóstolo, apóstolo significa aquele que é emissário, aquele que é enviado. Né, o irmão José está falando que não está ouvindo. Deve ser alguma coisa aí, irmão, no seu computador, então, porque a irmã falou que está ouvindo. O irmão Gilberto falou que está tudo ok, então deve ser alguma coisa aí. Fica atento, deve ser alguma coisa que você desconectou. Mas então, quando você vê essas palavras, por exemplo, aqui, quando você vê essas palavras não são palavras portuguesas. Então, por exemplo, quando falo assim, aquela palavra famosa, né, que é inclusive o tema que nosso aqui, quando Cristo fala assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não está escrito assim? Edificarei a minha igreja? Igreja é uma palavra grega também que significa ajuntamento, assembleia. Inclusive é uma palavra utilizada assim, no meio político, não tem nada como é que se diz assim, de espiritual na palavra igreja. É uma palavra grega que significa assembleia, ajuntamento. Em outras palavras, se fosse traduzir realmente, teria que estar escrito: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei o meu povo, a minha assembleia, o meu ajuntamento. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, quando você vê, por exemplo, escrito igreja, quando você vê uma palavra escrito igreja, está falando ajuntamento. Então, por exemplo, isso aí, por isso que eu falo que é a minha visão. Então, não foi traduzido. Por que não colocou, então, se a escritura está no português aqui nosso? Então, colocasse, então, o meu ajuntamento, o meu povo, você está entendendo? Então, não foi traduzido. Quando você vê, por exemplo, falando apóstolo, quando fala assim, os 12 apóstolos, o que é os 12 apóstolos? São os 12 enviados, aqueles que ele enviou. Por que está escrito apóstolo e não enviado? Não sei se os irmãos estão me entendendo. Então não foi traduzido. Aliás, entrando numa questão talvez um pouquinho mais complexa, tem muitas palavras que viraram híbridas. O que é uma palavra híbrida? Que ela juntou, vamos dizer assim, um radical de uma língua com a outra língua, e aí se tornou uma nova palavra. Né? Por exemplo, se você for ver a palavra igreja, não é igreja, é eclésia. Eclésia, né? do grego. Aí você vê lá, igreja, que já mudou o jeito de falar para adaptar para a nossa língua. Quer dizer, que já virou uma palavra híbrida.
Mas aí quando eu falo para os irmãos ficar atento no significado e não na palavra em si, porque se você ficar preso no termo em si, linguisticamente falando, você vai se perder. Mas quando você entende que aquele termo significa juntamento, então não interessa. Se for pegar lá do, do hebraico, vai estar falando que é o povo também do mesmo jeito. Se for pegar, então, quer dizer, o significado ele vai manter. A ideia central, né, o irmão até colocou aqui, a ideia central vai continuar a mesma. O irmão Ademar até colocou aqui. Misericórdia vem do latim, que colocou aqui. Né, míseros, né, do míseros do latim e do grego córdia. Quer dizer, é uma palavra híbrida. Isso é um processo dentro da questão portuguesa, vamos dizer assim, da linguagem, que chama hibridismo. Junta um termo com outro e aí forma a palavra híbrida, que não é nem uma coisa nem outra, é um novo significado. Mas essas são questões assim secundárias, irmãos. Secundárias, por que eu falo que secundárias? Porque o importante é você entender o significado. Se você entender o significado, isso é importante. Agora, por que eu falei isso aí? Parece que não tem nada a ver com o assunto, mas tem. Por quê? Porque eu falei que no templo feito por mãos de homens, os ministérios, quer dizer, os serviços, né, as tarefas realizadas, elas são feitas através de cargos. Então, quando uma pessoa fala pastor, ele pensa num cargo. Mas quando a Escritura fala de pastor, ela não está falando de um cargo. Ela está falando de uma função. Eu acabei de ler aqui em Romanos 12, vou aproveitar aqui o versículo, ele fala assim, ó, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, quer dizer, a mesma função. Então, é uma função, não é um cargo. Quando você fala de cargo, você fala de uma estrutura hierárquica. Quando você fala de uma função, não. É a função. Um não é maior do que o outro. Ele simplesmente tem aquela função de fazer aquilo. Agora, quando você fala cargo hoje, querendo ou não, alguém pode até discordar, mas o pastor, ele é mais que os membros. O pastor dentro da instituição organizacional, templo feito por mãos humanas. Ele é maior. O apóstolo é maior ainda. Está entendendo? E os outros são os do banco. Os do banco são, vamos dizer assim, desculpa a expressão que eu vou falar aqui agora, irmãos, mas só para entender, né? Às vezes a gente tem que ser meio grosseiro nas comentações, nos comentários, né? Só a parte mais ralé, vamos dizer assim, é quem está no banco. Aí você quer um carguinho um pouquinho maior, aí você vai virar diácono. Né? Dentro da instituição. Mas o que é diácono? O diácono é um ajudante. Tem pessoas que participam de instituições, por exemplo, de denominações, ela não tem o título de diácono. Mas ela trabalha muito mais do que aquele que tem o título. Porque ela desempenha aquela função. Você entende? Então, o diácono, por exemplo, eu estou falando porque se você for ler lá em Atos, por exemplo, quando fala dos diáconos, está falando dos ajudantes, das pessoas que foram levantadas para auxiliar no trabalho dos apóstolos. Né? O irmão Gilberto falou que Cristo deu a sua vida e ele era apenas servo. Inclusive tem uma passagem muito conhecida que ele fala para os discípulos, né? No mundo, o menor serve o maior. Mas entre vocês não seja assim. Aquele que quiser ser o maior, que sirva. Né? O irmão, mais uma vez, fala que o verdadeiro pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. E hoje as ovelhas que têm que dar a vida para o pastor. Né? É isso que acontece hoje. As pessoas que têm que dar a vida para aquele que está na frente. Não que está à frente, entre aspas, tem que dar a vida para aquele que está, né, que é o rebanho. É uma inversão de valores assim absurda. Não tem nem como falar. Né? Mas eu comentei aqui na questão que no templo feito por mãos de homens, os ministérios são cargos. Presta atenção nisso, irmão, isso é muito importante. Você que acostumou a sua vida toda a achar que pastor é um cargo, que apóstolo é um cargo, que presbítero é um cargo, porque você está participando de uma instituição. Você está entendendo? Numa instituição é assim que funciona. Numa organização. Um templo feito de alvenaria. Onde o guia, o pastor que está na frente é o líder principal. Então, tá certo, ali é uma instituição, funciona assim, mas no verdadeiro templo do Espírito Santo não é assim que funciona. O irmão Kenny aqui até colocou, é como uma empresa. Vamos falar a verdade, né, irmão? Na verdade, hoje em dia, as denominações são empresas. Desculpa.
né? Se de repente ofende alguém. Mas são empresas, porque visam lucro. É uma organização que visa lucro. Inclusive, não sei se tem algum empresário que entende esses termos, né? Tem as organizações não governamentais que não têm fim lucrativo, e no caso dessa aqui tem fim lucrativo, né? As denominações hoje têm fim lucrativo. Aí, lógico, tem os vários argumentos, né? Porque precisa abrir novos templos, precisa pregar o evangelho e tal, mas na essência é o amor ao dinheiro, né? Desculpa, irmão, se de repente você está assistindo e você participa. Eu não posso falar para você ao contrário. Me perdoe mesmo. Mas eu tenho que ser sincero com você. A palavra fala assim: é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. O Ademar colocou aqui fins filantrópicos. Né? Nem é filantrópico, é filantrópico. É verdade. A gente ri isso porque chega a ser engraçado, mas é trágico, né? Essencialmente é trágico. Então, infelizmente, hoje, o que você acha que é a casa de Deus é o covil de ladrão e salteadores. Me perdoe falar isso para você que de repente participa, mas essa é a verdade. Você está sendo roubado e você está permitindo que eles te roubem, porque você está julgando aquilo como sendo algo da parte do Pai. Infelizmente não é. Não é. Me perdoe, eu falo assim porque eu me coloco na posição da pessoa que de repente participa e ouve alguém falar isso. Não é uma coisa que a gente recebe com bom agrado, inicialmente. Mas se você parar para analisar, é isso que acontece. São organizações com fins lucrativos que às vezes têm lucratividade maior que as empresas, né? Infelizmente. É o que acontece. E ali o objetivo é esse mesmo. Então, eu me ative que essa situação, o quê? No templo feito por mãos de homens, os ministérios são cargos. Cargos. Não existe cargo, meu querido, na verdadeira igreja. Não existe cargo, existe função. Quando você vê lá falando de um apóstolo, é a função do apóstolo. O que é o apóstolo? Aí eu entrei na questão das traduções, que não é traduções que acontece hoje, na minha visão. É um enviado. É aquele que foi enviado para levar a mensagem. Você entende? É uma função, não é um cargo. Como o irmão falou, onde que a gente vê apóstolo hoje se não é dentro de uma igreja? Por quê? Porque o sistema fez isso com você, meu querido. Você foi enganado. Infelizmente, tem que falar isso para você. Você foi enganado. Porque apóstolo não é cargo. E aí existem, cada denominação em si tem as suas regras, né? Você tem que ser dizimista, você tem que participar do curso disso, curso daquilo outro. Você não pode deixar de frequentar as reuniões, né? Tem denominações aí que tem até congressos financeiros, né? Para quem sabe ler um pinga-letra, né? Então você vê como é que funciona. Infelizmente, eles têm uma capa que já está distorcido por si só, né? Mas fala que é a Igreja de Deus, mas na verdade é uma organização com fins lucrativos. Louco para pegar o seu dinheiro. É triste. Eu falo assim, às vezes de rir, mas é triste. Infelizmente, é muito triste. É muito triste mesmo. Mas a verdadeira igreja, o verdadeiro templo feito por mãos do Altíssimo, não existe cargo, existe função. Toda vez que você ouve falar de um pastor, de um apóstolo, na escritura, você vê ele como função. Aí é uma coisa interessante. Por exemplo, quando você está dentro de uma empresa e você vai se reportar a uma autoridade superior, e você vai se reportar. Tem até foto. E você vai se reportar a uma autoridade superior, né? Você tem que se dirigir com respeito àquela posição que ela ocupa dentro daquela empresa. É o presidente tal, é o diretor fulano tal. Né? Quando você vê lá falando o nome do cara, sempre antes do nome dele tem precedendo o nome dele escrito ali, tá ali o diretor tal, o presidente tal. Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, tem um organograma e lá tem desde do presidente geral da empresa até os mestres. Então tem o diretor fulano tal, tem o mestre fulano tal, tem um encarregado de linha fulano tal, encarregado de produção fulano tal. Agora, na igreja,
Você não vê isso, irmão. Por exemplo, se você, eu não sei, de repente alguém, isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito. As pessoas têm o costume de se reportar a alguém da instituição religiosa como o apóstolo tal, o pastor tal, não é? Mas na igreja de Cristo isso não acontece, isso não pode acontecer. Você não vê o Paulo, por exemplo, quando ele chega a Pedro, ele fala assim, porque o apóstolo Pedro. Não, o irmão. Cristo ensinou isso. A ninguém chamais de mestre, porque um só é o vosso mestre. A ninguém chamais por pai, porque um só é o vosso pai. Todos vós sois irmãos. Mesmo que a pessoa tenha a função ministerial de profeta, função. Você não vai chegar a falar o profeta Gilberto, ou a profetisa Carla. Não, não, é a irmã Carla. A função dela é profeta, mas é a irmã Carla, é irmão Gilberto. Irmão Arco, irmão Valdemar, né, o irmão Kenny. Então, quer dizer, irmão José, você não vai se reportar por um título, porque isso não é título. Isso aqui é uma coisa que está embutido nesse conceito. Quer dizer, no templo feito por mãos de homens, os ministérios são cargos. Um cargo, ele está diretamente relacionado a um título. Você entende? E no templo do Altíssimo, não existe cargo, existe função. E lá não tem título, porque todos são irmãos. Ou vou dizer, aqui não tem título, porque todos são irmãos. Né? O irmão até colocou aqui, né? Existe uma carta de recomendação, né? Santa Ceia, controle de frequência. A gente vai chegar a falar sobre isso aqui. Mas isso é uma coisa que você precisa entender, meu irmão. Né? De repente, você que participa, ou até você que nem participa de nada, mas para você entender como é que funciona, né? Como é que está a deturpação do sistema. A verdadeira igreja não existe cargo. Existe um cabeça. Todos são membros uns dos outros, irmãos uns dos outros. Acabou. Não tem nada além disso. Isso tá. Eu acabei de ler aqui em Romanos 12 para você. Inclusive tem várias outras passagens. Mas como eu disse aqui, não é por muito falar. Quem procura o entendimento vai ver esse tipo de coisa. Então, isso é muito importante. Se você conseguir enxergar, eu me ative um pouquinho aqui, porque se você conseguir enxergar que carga é uma coisa e função é outra, você já vai começar a enxergar muita coisa. Porque às vezes você mesmo, que pode estar participando de uma denominação, você é um profeta lá. Mas eles não te reconhecem como profeta. Porque você não cumpriu com a cartilha que eles estão pedindo para você. De frequência nos cultos, né? Porque você não é dizimista. Eu tenho que falar para você o que é a realidade. Me perdoe. Essa que é a verdade. Então, às vezes você até é um profeta, mas você é um profeta cuja palavra não é respeitada. Não é respeitado porque você não cumpre com a cartilha dos irmãos. É, é simplesmente isso mesmo. Não cumpre com a cartilha do que a denominação pede, então você não vai ser promovido naquela empresa. Numa empresa é assim, se você cumpre com tudo aquilo que eles pedem, você é promovido. Se não, você é até rebaixado. No reino não tem essa, meu irmão. No reino não tem essa. Eu tenho que ser franco com você. Uma outra consideração importante. Qual que é a mensagem que é pregada? Qual que é o caráter da mensagem pregada no templo feito por mãos de homens? E qual que é o caráter da mensagem? O irmão Ademar colocou aqui, né? Se você não cumprir, você é demitido, né? Os justos, né? Em ação. É verdade, acaba sendo isso mesmo. Você é excomungado lá, né? O demitido da empresa é o excomungado deles, né? Fica de banco, né? São termos diferentes, mas que em essência são a mesma coisa, se você parar para analisar. É desviado do sistema, né? Graças a Deus, irmão, a gente tem que desviar do sistema para ficar no caminho da verdade, né? Inclusive, no meu caso, quando aconteceu eu sair da denominação, ah, na época os meus pastores, eles até chegaram a falar para mim o seguinte, falou assim, Greber, mas você vai se desviar? Aí eu falei para ela, não, se eu continuar aqui, aí eu vou me desviar. Porque eu vou me desviar da verdade. Você entende, irmão? Na verdade, infelizmente, o que a maioria das pessoas não consegue enxergar é que esse sistema aí, ele é um sistema desviado. Desviado do quê? Da verdade. Quando se fala desviado, é relativo, não é verdade? Não, desviado do quê?
Eu me desviei do caminho mau. Jó era um desviado. Jó era um desviado. Velho. Eu vou ler aqui, antes que alguém ache que eu estou falando coisa demais aqui, né? Jó fala aqui, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Então eu estou igual o Jó, estou desviado do mal. Né? Estou desviado do mal. Então, eu comentei aqui qual que é o caráter da mensagem no templo feito por mãos de homens e qual que é o caráter da mensagem pregada no templo do Altíssimo. Né? No templo feito por mãos de homens, irmãos, qual que é o foco? É entrar, é vir. Qual que é o desespero dos líderes de denominação? Eles querem ver a casa cheia. Eles querem ver a casa cheia. Inclusive eu caí nesse erro de pensar assim quando a palavra veio para mim inicialmente, quando fala a glória dessa última casa maior do que a primeira. Eu estava pensando assim, até que o Espírito Santo me mostrou. Então, quanto mais gente tem lá dentro, melhor para eles. Arrecada mais, né? Então, melhor para eles. E às vezes, quando a questão não é por questão financeira, é pela questão de orgulho, né? De um líder falar, pô, eu tenho mais do que você. Tem mais gente aqui do que lá. Então, quer dizer, a mensagem deles é entrar. É que as pessoas venham ao templo. Mas é interessante, irmão, porque você vê que como que não tem nada a ver a mensagem do Salvador com o que é pregado no sistema religioso. Ele não tem nada a ver. Porque enquanto no sistema religioso, no templo feito por mãos de homens, a mensagem é que a pessoa venham, entrem. No templo do Altíssimo, a mensagem é sair, ide. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho. É assim que fala. Eu vou ler uma passagem aqui. Teve uns dias atrás, teve um irmão que comentou comigo no, no e-mail, né? Eu deixei o e-mail e ele pegou e falou para mim assim: se você puder, irmão, fala sobre isso lá, para tirar algumas dúvidas. E, inclusive, esse irmão, ele falou sobre essa mensagem. Ele comentou sobre uma outra questão lá, que não vou entrar no assunto aqui, que não é o caso. Mas que ele, tipo, ele discordou de mim. Mas foi até benção, até que a gente conversou, foi muito abençoado. Em João 10, em João 10, eu gostaria de. Isso aqui é muito importante, né? Eu acabei de falar que o caráter da mensagem no templo humano, no templo feito por mãos de homens, quer dizer, o caráter é trazer as pessoas, agregar as pessoas. Não é esse? Colocar as pessoas para dentro do templo. Venham todos. A mensagem de Cristo é diferente. É ide. Não é ficar preso no lugar. É ide. Saia. Sai dela, povo meu. É João 10. Olha só que interessante, irmãos. Eu vou comentar isso aqui também. Só esse João 10 ele é muito lindo, irmãos. É muito lindo. Se você conseguir entender esse João 10, se você conseguir entender esse João 10, você já vai ver. Vai enxergar isso claramente. Mas eu vou só comentar rapidamente o que o irmão pediu. E ele fala assim, ó. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz. Traz para onde? Para dentro? Traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Muito lindo. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum o seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta. Vamos voltar lá? João, no versículo 1 ele fala assim: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta, eu sou a porta. Quem que é a porta? Cristo. Né? Mas só por outra parte está dando sorteador. Aí no versículo 8 ele fala assim:
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Todos que tinham vindo antes de Cristo, pregando, eram os ladrões. Todos quantos, está falando de pessoas ou está falando do diabo aqui, irmão? Está falando das pessoas, dos falsos profetas. Dos falsos profetas. Né, o irmão pediu para. Eu vou ler aqui rapidinho, irmão. Só para não fugir, aproveitar que já está lendo. Né, o irmão pediu para ler Levítico 11:22. 11:22. Vamos ver lá, né? Dentro do contexto, o que está falando, né? Levítico 11:22. Para a gente explicar rapidinho aqui, né? É que, na verdade, esse João 10, ele daria um estudo à parte, né? Mas só para. Porque está dentro do contexto que nós estamos falando aqui, então. Aí eu já vou ler rapidinho para o irmão. Levítico 11:22, né, irmão? Vamos lá. 11:22. Levítico 11:22 fala assim: deles comereis estes: a locusta segundo sua espécie, o gafanhoto devorador segundo sua espécie, o grilo segundo sua espécie. O irmão está falando do devorador que fala no Antigo Testamento, né, irmão? Tem pessoas que falam que o devorador são demônios, né? E não está falando nada disso, né? Devorador são animais, né? Animais. Porque eles falam a respeito do dízimo, né? Que senão, se não der, o devorador vai vir. Ou então, quer dizer, se der, aí o pai vai repreender o devorador. Não tem nada a ver, isso que é outra questão até, né? Que entra na questão dos dízimos, né? Mas aqui em João 10 ele fala assim, no versículo 8. No versículo 9 agora. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, olha só, irmãos, ele fala assim, eu sou a porta. A porta da onde? Do curral das ovelhas. Quer dizer que as ovelhas estão onde? No curral. Curral das ovelhas. Porque ele fala no versículo 10. Na verdade, eu digo aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas. E ele fala, eu sou a porta do curral das ovelhas. Aí no versículo 9 ele fala assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Quer dizer, você entra nele e ele é a porta que vai te dar acesso para fora. Aqui no caso, aqui especificamente no contexto, ele está falando com o povo de Israel especificamente, né? Mas ele está falando da questão do curral das ovelhas. Quer dizer, eu sou a porta do curral das ovelhas, quem entrar por mim, que sou a porta, vai sair. Não vai ficar dentro do curral. Né? É o que ele está falando aqui. Tanto que no versículo 13 ele fala assim: a este porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Está muito claro aqui. Né? Ele fala assim no versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E eu sou bom pastor, dá sua vida pelas ovelhas. Aí ele fala assim: eu vou pular aqui, porque não é o nosso foco, né? Mas só para mostrar essa questão aqui. Quem entra por Cristo sai do curral, não fica preso no curral, né? No versículo 16 fala assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou deste curral, é isso que está falando. Também me convém agregar estas, inclusive nós fazemos parte dessas que não faziam parte lá do curral das ovelhas de Israel. Mas somos outro curral que ele veio e nos resgatou também. E elas ouvirão minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Amém? Então, eu só comentei isso aqui para os irmãos entenderem isso. Né? Que o pastor, o verdadeiro pastor, o caráter da mensagem dele é você sair do curral, e não você ficar preso no curral. Esses dias atrás mesmo eu tive a oportunidade de estar dando um desses templos feitos por mãos de homens, porque uma pessoa conhecida me convidou para ir lá, uma pessoa muito próxima de mim, que ela gostaria muito que eu tocasse no casamento dela. E foi o que eu fiz. E aí lá na mensagem, depois que fez a mensagem do enlace e tudo, o pastor falou, né, eu fico muito feliz porque eu tenho visto que as pessoas desse aprisco aqui tem aumentado muito as pessoas do aprisco e tal, e tem muitos apriscos do Senhor Jesus aí espalhados pela cidade e tal. E aí eu já me lembrei da mensagem, né, e já falou tudo errado, né, não é aprisco do Senhor Jesus. O aprisco é do homem, as ovelhas são do Senhor Jesus, o homem está aprendendo as ovelhas no aprisco. Cristo veio para libertar as ovelhas do aprisco. É isso que está falando aqui João. Né? Então, o ladrão é aquele que está lá na frente, lá roubando as ovelhas que não pertencem a ele. Né? Então, você vê que o irmão até comentou que é verdade. No contexto, a gente vê, entende que tira a conclusão. Né? O irmão Kenny comentou aqui.
Então, não é um foco aqui falar sobre João 10 aqui, né? Só estou comentando aqui porque eu falei que uma das considerações que eu queria fazer a respeito do templo, da diferença entre o templo físico feito por mãos de homens e o espiritual, que é o templo do Altíssimo, é o caráter da mensagem. O caráter da mensagem do templo, que é pregado no templo físico, é vir, é entrar. Mas o caráter da mensagem do templo do Altíssimo é sair, é ir. Né? E eu tenho que. Eu vou voltar aqui, eu já falei esses dias atrás sobre essa passagem, que está em Hebreus 13. Hebreus 13, 13, se eu não me engano. Hebreus 13, 10. Vou ler a partir do 10. É bom sempre ler o contexto, né? Como o irmão Kenny comentou, sempre ver o contexto aqui, né? Mas o versículo 10 fala assim: Temos o altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O tempo físico, vamos dizer assim. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. É interessante, irmãos, das primeiras vezes que eu tive contato com a palavra, lá no Antigo Testamento, e eu via lá os sacrifícios, eles tinham que levar para queimar fora da cidade, eu não entendi por que tinha que ser fora. Eu não entendi por que tinha que ser fora. Aí depois, os anos foram passando, às vezes a gente lê a palavra, tem algumas dúvidas que ficam no coração da gente, né? A gente guarda aquilo e espera até o momento que a gente tenha a revelação daquilo. Quando eu li essa passagem aqui, depois que eu saí do sistema, eu entendi. Porque na verdade era uma sombra. Porque ele fala assim, que explica aqui no versículo 12, e fala assim: Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele não estava incluído dentro daquele sistema. Você consegue vislumbrar espiritualmente o que isso significa? Ele fala assim no 13: Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério. Quer dizer, saia, esteja fora desse sistema. Para não falar que ele veio santificar os que estavam dentro, e ele teve que padecer fora. Porque aqueles que deixaram os conceitos do homem, os conceitos do mundo, é que vão ser santificados, não aqueles que querem se justificar pela carne. Procura, estuda isso que tem uma mensagem muito profunda. Mas é só para você entender. Então, o caráter da mensagem de Cristo é você sair. Sai dela, povo meu. Para que não seja participante dos seus pecados. Esse entendimento, esse contexto, essa ideia. E vá, pregue. Não é para a pessoa vir, é para você ir até a pessoa e anunciar. Ao contrário, é completamente oposto do que é feito no sistema. Né? Completamente oposto. Né? E isso é uma consideração. Outra consideração que eu coloquei aqui, a expectativa daqueles que participam do tempo feito por mãos de homens, infelizmente, e que estão ligados a todo esse conceito, a expectativa está no aqui e no agora. Quando você vê, por exemplo, essa, entre aspas, teologia da prosperidade, essa teologia da prosperidade que está aí, eu sei que muitas pessoas discordam, né? Eu já conversei com essas irmãs e falam assim, mas você não está entendendo, a palavra, a Bíblia fala de prosperidade, eu não estou falando que não fala. Mas não é o foco do jeito que eles colocam. O foco deles é o aqui e é o agora. Você faz, e aí você vai ter abundância, você vai ter isso, você vai ter... A palavra fala muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não estou falando que Deus não vai abençoar você. Eu tenho certeza que muitos irmãos que estão conversando comigo têm sido abençoados. Financeiramente falando mesmo, materialmente falando. Não estou falando isso. Eu tenho sido abençoado. Mas eu falar que esse é o foco da mensagem de Cristo, aí já saiu fora completamente. Você entende? Agora, qual que é a diferença da mensagem pregada no tempo do autismo? No tempo do autismo, a expectativa está no porvir, irmãos. No porvir. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, temporais. Mas as coisas que não se veem são eternas. E é nisso que nós devemos atentar.
Porque ele fala, tem uma parte que o apóstolo Paulo, eu acho muito tremendo essas partes que ele fala assim, porque é, a tentação que nós passamos aqui produz em nós o fruto de eterno, um peso eterno de glória. Quer dizer, não atente naquilo que vê. Quer dizer, não fica prestando atenção, não coloca o seu foco naquilo que você pode ver, naquilo que você pode pegar, que você pode tocar, não. Coloca o seu foco naquilo que você não pode ver. Né? É isso que a palavra está falando. Só que, infelizmente, hoje o foco que é pregado no templo feito por mãos humanas é o aqui e o agora. O depois, Deus cuida, meu irmão. Não se preocupe com o depois, não. Só que a palavra ela tem um conceito completamente ao contrário. Preocupo com o que vai vir. Né? O próprio Cristo lá em Mateus 6, depois os irmãos podem ler, ele fala assim, não preocupeis com o que é a vez de comer, de beber, de vestir. Vão distorcer as palavras, não, né? Tem gente que a gente escuta a gente falando, então fala, então não vou preocupar em trabalhar também. Não é isso. Mas preocupo com aquilo que vai te levar para a salvação. Né? Porque o que é aparente, o que é visível, vai ter o seu fim. Mas aquilo que não se vê vai ser eterno, vai ser estabelecido eternamente. Então você vê a diferença entre a mensagem pregada no templo, feito por mãos de homens, e a mensagem pregada no templo do Altíssimo. O que é como assim? Quando você se junta com aquele irmão que não participa até de denominação, mas que ele está te alertando a respeito de algo que está por vir. Você entende? Quer dizer, ele, junto com você ali, vocês são um templo do Altíssimo. Presta atenção nessa mensagem que está te falando, porque o Espírito Santo está usando a vida dele. E qual que é a diferença? Outra consideração que eu coloquei aqui também, da diferença entre o templo físico, feito por mãos de homens, e o templo do Altíssimo, é que o construtor, quem que constrói o templo feito por mãos de homens? É redundante falar isso, né? É o homem. Mas quem que é o construtor do templo do Altíssimo? É redundante também. É o Altíssimo. Porque você vê quem que fez a sua vida, irmão? Quem que formou você? Foi o Pai que te formou. Então você foi feito pelas mãos dele, não por mãos humanas. Então ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita no templo feito pelas próprias mãos dele, que é você, que sou eu, que somos nós. Né? Inclusive até às vezes a gente escuta assim, eu sou a igreja, né? Eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. Porque se você pegar o conceito que significa igreja ajuntamento, então eu por mim mesmo não sou um ajuntamento. Né? Um ajuntamento tem que ser dois ou mais, três ou mais, e aí por aí vai. Então, às vezes até um pouco errado a gente falar assim, né? Eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. Dentro do conceito, tá, irmãos? É isso que eu estou falando. No conceito que igreja significa ajuntamento, assembleia. Assembleia, ajuntamento, quer dizer que tem mais de uma pessoa. Então eu não posso ser eu por mim mesmo a igreja. Eu faço parte da igreja. Eu posso falar que eu sou o templo do Espírito, mas igreja já é outro sentido. É em sentido de ajuntamento, né? Como a irmã colocou aqui, nós somos o templo, né? A morada do Espírito Santo. Né, a irmã Poliana colocou. Então, essa morada, quem gerou, quem formou, foi o próprio Pai, o Criador. E no caso do templo feito por mãos humanas, é o homem que fez. E outra consideração que eu coloquei aqui que eu acho interessante. Esses tempos atrás, inclusive, fez até um estudo sobre isso aqui na reunião que a gente faz com os irmãos. Eu acho importante a gente entender isso, né? Fala o seguinte: no templo feito por mãos de homens, o que se pratica é a Santa Ceia, por exemplo. O comer. No templo feito pelas mãos do Altíssimo, o que se pratica, o que se tem que se praticar, é a ceia do Senhor, é o partir. Eu não vou entrar na questão, eu já comentei isso uma vez aqui, não vou entrar detalhadamente nessa questão especificamente com detalhes. Mas por que eu falo assim? Hoje, se você participa, por exemplo, se você é do catolicismo, você vai ter ali a hóstia, né? A missa, né? A missa significa partilha, que é o ponto máximo, vamos dizer assim. Se você participa do protestantismo, você participa do que se tem
mensalmente, alguns grupos em períodos um pouquinho diferenciados e tal. Mas o que se pratica é o que os irmãos conhecem como Santa Ceia. Mas Santa Ceia não existe na Escritura, irmão. Se você procurar, por exemplo, a questão, esse termo santa, precedendo ceia, na Escritura você não vai ver, a não ser naqueles títulozinhos. Mas os títulozinhos em si, eles não fazem parte do corpo principal da Escritura, originalmente falando. Então você não encontra isso na Escritura, Santa Ceia. Isso é algo inventado pelo catolicismo. Mas você vê, falando, por exemplo, na Escritura, de ceia do Senhor. E eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero falar do que é principal. O que é principal? Qual é a diferença de Santa Ceia para ceia? Né? Isso aqui é uma coisa importantíssima, porque quando você fala de templo, são coisas que são feitas no templo. Só que no templo dos homens, templos feitos pelas mãos humanas, é se praticado Santa Ceia. No templo do Altíssimo, é ceia do Senhor. Aí, por exemplo, assim, por que eu vou falar isso? É Santa Ceia. Qual que é o foco? Vamos pegar, por exemplo, vamos supor que você participa. Você que de repente está assistindo e participa, você pode até falar isso melhor que está participando, mas todo mundo já participou, uma vez ou outra. Qual que é o foco ali? É você comer do pão. E é chamado de Santa Ceia. Esse termo Santa Ceia não tem na Escritura, inicialmente falando. Então qual que é o foco ali? É você comer o pão. Por que eu falo que o foco é comer o pão? E, por exemplo, assim, eu vou comentar o que talvez isso aí vai. Eu tenho certeza que de repente vai esbarrar assim no entendimento de alguém, e alguém pode ficar um pouco contrariado. Mas, por exemplo, tem denominações, não são todas, mas tem denominações, por exemplo, que praticam o seguinte: vamos supor que o irmãozinho não pôde participar lá da ceia, da Santa Ceia, né? No entendimento deles. O que se faz? Geralmente pega algum líder lá da congregação. Aí ele vai depois na casa do irmão e ministra para ele a ceia, né? Ministra, entre aspas, a ceia para ele. Então dá o pão para ele ali e o vinho para ele. O suco, no caso ali, para ele, tipo assim, participou da ceia. Agora eu quero fazer só um comentário. Quando você tem esse tipo de atitude, você está colocando foco no comer. Porque se você analisar, por exemplo, eu não vou entrar em detalhes, os irmãos me perdoem, não é o foco aqui agora, mas se você analisar lá em Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre o assunto, ele fala assim: quando vos ajuntais no lugar, esperai um pelos outros. Você vê que o foco ali é a unidade, é um esperar pelo outro. E aí depois, mais adiante, ele fala a respeito do partir pão. O foco é você estar em unidade com o irmão e você partir. Se você faz do jeito que é praticado muitas vezes hoje, o foco não está no partir, está no comer. Né? Então, você está colocando foco no comer. Não é no partir, do jeito que é praticado no templo feito pelas mãos humanas. Mas um templo feito pelas mãos do Altíssimo, inclusive tem várias partes que falam sobre isso. Quem sabe numa outra oportunidade eu posso falar só sobre isso aqui, porque é um assunto também que dá pano para manga, vamos dizer assim. O foco é você partir o pão. Você compartilhar com o próximo. E como que você vai compartilhar com o próximo se o próximo está com você? Então, uma consideração importante é essa. No templo feito por mãos humanas, o que se é praticado é a Santa Ceia, onde o foco é comer, e que diante da palavra isso é uma heresia. E no templo feito pelas mãos do Altíssimo, na igreja, nós, a casa espiritual, o que se pratica, o que tem que ser praticado é a ceia do Senhor. O foco está no quê? No partir. No partir o pão, e não no comer o pão. Tá certo? É lógico que se você vai partir, você não vai jogar o pão fora, você vai comer o pão. Mas o foco aqui, essa que é a questão. O foco não é você comer, é você partir. E eu comentei aqui também umas outras duas considerações importantes aqui, que eu acho interessante a gente colocar o seguinte. O foco também no templo feito por mãos humanas é você fazer prosélito. E no templo do Altíssimo, na casa espiritual, é você fazer discípulos. Existe uma diferença muito grande entre você fazer prosélito. Para quem não entende essa palavra prosélito é você, por exemplo, se você for analisar na palavra, tem várias partes que falam que, por exemplo, os judeus fala assim, Moisés é lido em toda parte. Por quê?
Porque haviam sinagogas em várias regiões onde ali pessoas que não eram de Israel mesmo aprendiam sobre a lei de Moisés. Então eles estavam fazendo prosélitos, pessoas que iam seguir segundo o entendimento ali dos judeus mesmo. Então o que é um prosélito? Um prosélito, resumidamente falando, é um religioso. É uma pessoa que está sendo ensinada a seguir os dogmas daquela instituição. A gente acabou de comentar aqui que o templo feito por mãos de homens é uma instituição, uma organização. Então o objetivo deles é fazer pessoas conforme, instruir pessoas conforme o pensamento deles. Mas o templo feito pelas mãos humanas, o objetivo de nós que somos a igreja, não é formar um religioso, é fazer discípulos. Fazer discípulos ensinando a guardar todas as coisas que você tem dito, né? Está escrito lá. Fazer discípulo é alguém que vai seguir a orientação do mestre. Quem que é o mestre? É você? Não. O mestre é Cristo. Então, existe uma diferença entre um discípulo e um prosélito. Um prosélito está ligado a uma instituição religiosa, uma organização. Um discípulo está ligado a Cristo, somente a Cristo e aos ensinamentos de Cristo. Então, é uma outra consideração importante. E eu coloquei aqui, para encerrar esse momento aqui, mas na verdade existem várias outras coisas, a gente podia ficar enumerando aqui muitas outras coisas. Qual que é a meta do templo, né, lá no templo feito por mãos de homens? A meta são os números. No templo do Altíssimo, a nossa meta são as vidas. Então por que são os números? Porque são feitas cruzadas, shows e tudo mais para atrair pessoas. Né, para atrair pessoas, porque quanto mais pessoas for ali, melhor para eles. Então a meta está nos números. E quando eu falo isso, irmão, eu falo em termos geral, porque eu sei, a gente tem que ser sincero, que é lógico que tem pessoas que participam de denominações que têm o coração voltado para o Pai também. Eu não estou falando isso, inclusive eu quero que isso fique bem claro. Eu não estou aqui julgando ninguém porque participa de tempo feito por os humanos, porque eu já participei também, eu sei como é que é. E a gente que conhece o coração, o Pai conhece o nosso coração, na verdade. Ele sabe todas as coisas. Então não estou falando isso para, de alguma forma ou de outra, ficar criticando. Não, não, eu não gosto desse tipo de coisa, ficar criticando ninguém. Eu estou falando no entendimento generalizado. A meta no sistema religioso, infelizmente, é essa mesmo. É você ter mais pessoas possível. Quanto mais pessoas você tiver, melhor. E aí é lógico, né? Cada um coloca uma justificativa, entre aspas, para tentar fazer isso, né? Não, porque quanto mais pessoas tiver, mais pessoas vão receber a verdade e tal. Só que aí que está o problema. O que está sendo ensinado não é verdade. Né? Então é uma coisa assim que é uma situação, é um tanto, tem questões que são um pouco delicadas assim, para a gente até abordar até, porque realmente pega na ferida de cada um. Né? Eu estava até comentando com um irmão aqui na minha cidade que eu tenho bastante contato com ele e ele participa de denominação e tudo mais. Ele conhece, ele sabe do meu entendimento. E a gente tem uma comunhão muito boa um com o outro. E nós dois gostamos muito de música. A gente gosta de tocar, gosta de cantar e tal. E aconteceu um fato de que ele estava fazendo um evento. Aí ele chegou a perguntar para mim, falou, ô Grave, mas aí como é que você faz no caso desse, por exemplo? A gente gosta de música, aí o pastor convida você lá para você cantar, né, para você tocar e tal. Aí eu falei para ele o seguinte, ó, se ele me der a oportunidade de falar, aí eu vou, porque aí eu vou falar a verdade pra ele. Agora, se ele me convidar simplesmente para fazer um louvorzinho ali, vamos dizer, entre aspas, um louvorzinho entre aspas, viu, irmão? Fazer uma música, executar uma música ali só para atrair pessoas, aí eu já não vou. Aí eu já não vou. A irmã falou, vai esperando, porque eu tô falando isso, mas que já aconteceu um fato desse comigo. Tem uma irmã que era conhecida desse cara que eu conheço também, que é irmão também, e ela me convidou para ir lá na denominação dela. Ela, no caso lá, vão pegar os títulos, né, os cargos, ela era missionária lá. Ela me convidou para ir lá. E eu, como eu já estou, entre aspas, calejado nessa questão de sistema, já sei como é que funciona bem o sistema, ela me convidou e eu expus para ela meu pensamento, que eu compreendo de forma errada, diferente da deles, que eu entendo que o jeito que eles ensinam muita coisa está errado.
da questão do templo, de dízimo e tudo mais. Aí eu falei para ela, irmã, eu acho que não vai dar certo de eu ir lá, porque sempre acontece o seguinte, os irmãos vão concordar comigo, quando você é convidado para ir numa denominação específica, a pessoa pergunta, a primeira pergunta que a pessoa te faz é a seguinte, qual que é a sua igreja? Qual que é o seu pastor? É a primeira pergunta que se faz. Aí ela vai perguntar qual que é a minha igreja. Eu vou falar para ela, a minha igreja é a que está lá em Hebreus 12, lá, né? Porque chegamos à Universal Assembleia dos Santos, a igreja dos primogênitos. Quer dizer, é a igreja de Cristo, não tem igreja. Se você for fazer uma pergunta dessa para os discípulos, né, de Cristo, dos discípulos, eles não entenderam como assim, qual que é a sua igreja. Não estou entendendo. Será que ele está perguntando de qual região que é? Se é a igreja de Filadélfia, a igreja de tal? Não ia entender, né? Então eu falei para ela, se perguntar qual que é o seu pastor, eu falar que meu pastor é Jesus, aí pronto, né? Mas como assim? Mas tem que ter um, né? Tem que ter um líder, né? As pessoas pegam essa questão. Aí eu falei para ela o seguinte, irmã, converse com o pastor, converse com o pastor para mim conversar com ele. Marca um dia lá, fala para ele, aí eu vou na casa dele, aí se ele aceitar, bem, se ele não aceitar, porque ela queria muito que eu fosse. Aí ela falou, tá bom, eu vou conversar com ele. E ela realmente conversou com ele. E aí esse outro irmão que era conhecido lá também me levou até a casa do pastor. E aí eu falei para ele, eu expliquei para ele a situação, né? Falei que ela tinha me convidado e tal, mas que eu acho que não ia dar muito certo, porque eles iam me perguntar de que igreja que eu sou, de qual que é o meu pastor e tal, e ia ter que falar. E aí, irmãos, por incrível que pareça, ele concordou comigo. Por incrível que pareça, ele concordou comigo. Ele falou assim: não, é verdade mesmo, irmão. Inclusive, olha só pra você. Por isso que eu falo, irmãos, é uma coisa assim, essas coisas muito sérias. Esse pastor falou pra mim. Ele falou pra mim: irmão, na verdade, a gente conhece, sabe que tem muita coisa errada. Mas veja só o meu caso. Eu tenho 30 anos de ministério. Você imagina se eu começo a falar tudo contra aquilo que eu já tinha ensinado? Aí, infelizmente, eu não tive como falar outra coisa para ele, né? Com todo respeito. Mas eu falei, pastor, mas como é que fica a sua consciência diante disso tudo? Ele falou, mas é aí que entra a questão, irmão. Porque aí, pensa bem, eu já estou envolvido há tanto tempo, aí ele desconversou tal. Ele falou assim, mas eu vejo que Deus vai usar pessoas que não participam do sistema mesmo. Eu achei muito bizarro ele falar isso para mim sendo um pastor. Inclusive ele está lá até hoje, lógico, né? Mas é o tipo de pessoa, por exemplo, que você vê segundo a palavra, não julgando, mas analisando assim o fato, né? Que ama mais a glória do homem do que a glória de Deus. Né? Pessoas que amam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Então você vê assim, que o foco, eles ficam ligados à questão assim, a questão da denominação em si, daquilo que foi ensinado, esquece da palavra. Mas eu tinha comentado a questão assim, do louvor, né? Eu te falei o seguinte, ó. Aí ele falou assim, aí ele conversou comigo e tal, e aí ele não confirmou de eu ir. Por que, que ele não confirmou? Porque ele sabia que eu ia falar, alguém ia perguntar, e sempre acontece quando a pessoa pergunta, depois a pessoa passa a ter algum vínculo com você, aí você começa a falar as coisas pra pessoa, a pessoa começa, né? Não que a gente quer induzir ninguém, mas a pessoa começa a ter uma outra visão que ela não estava tendo até então. E acabou que depois eu não tive mais contato com ele. Porque eles estão lá presos. Então, eu estava comentando a questão do louvor aqui, né? Se for para a gente falar a verdade, né? Glória a Deus. Mas infelizmente você sabe que isso não vai acontecer. Então, né? Eu já passei por várias situações assim. Porque o foco deles, como eu tinha comentado aqui, né? A meta não são as vidas, irmão. Infelizmente, não está preocupado com a vida. Porque uma pessoa dessa, por exemplo, quando fala isso, ela confirma para mim que ela entende que eu estou certo, mas que ela já está, entre aspas, envolvida demais para poder falar a verdade. Então você vê que ela não tem um compromisso realmente com a vida da ovelha. Não tem compromisso. Né? A questão é ter número. Quanto mais gente tiver, melhor. Mas a questão de cuidar desses um que estão vindo é diferente. Minha irmã até colocou aqui, não tem verdadeiro temor. É verdade, não tem verdadeiro temor de Deus. Não tem sabedoria alguma, né? Porque a palavra fala que o temor, do temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Então você vê que, infelizmente, não tem a condição de você deixar de analisar essas questões. Então, irmãos, eu falei para os irmãos que eu ia fazer essas considerações, né?
Qual que é a diferença entre o templo feito por mãos de homens e pelo templo do Altíssimo? Então, o que eu falei resumidamente aqui é o quê? Que no templo feito por mãos de homens, a essência é que ele é uma instituição. No do Altíssimo, é um corpo. A característica do templo feito por mãos de homens é que é uma organização. No templo do Altíssimo, é um organismo. A estrutura do templo feito por mãos de homens é de alvenaria, estrutura física, né? E a estrutura do templo do Altíssimo é carne, osso, juntas, medulas. O líder no templo feito por mãos de homens é o pastor, o guia, o presbítero, o dirigente, seja lá como for o nome que se dá. É um homem, né? No templo do Altíssimo é o Salvador, que também é um homem, porque ele foi ressuscitado, mas é o Filho do Altíssimo, o ressuscitado, né? Os ministérios no templo feito por mãos de homens, eles são cargos. No templo do Altíssimo, eles são funções. A mensagem no templo feito por mãos de homens é entrar, é vir. No templo do Altíssimo é sair, ir. A expectativa que impera no templo feito por mãos de homens é no aqui, no agora. No templo do Altíssimo é no porvir, na eternidade. A lei principal, isso aqui eu não comentei aqui, né, que vigora no templo feito por mãos de homens, é a lei de Moisés, a letra que mata. Quando você fala de dízimo, quando você fala de maldição, de quebra de maldição, né, quando se fala de várias coisas concernentes à questão da lei de Moisés, é o que impera no templo feito por mãos humanas. Mas no templo do Altíssimo, a lei é a lei de Cristo, a lei do amor, o Espírito que vivifica. Né? O construtor do templo feito por mãos humanas é, lógico, o homem. No caso do Altíssimo, é o próprio Altíssimo Criador. No templo feito por mãos de homens se pratica a Santa Ceia, Santa Ceia, cujo foco é comer. No templo do Altíssimo se pratica a ceia do Senhor, cujo foco é partir. A meta no templo das mãos feito por mãos humanas são os números, a quantidade de pessoas. No templo do Altíssimo são as vidas. O foco no templo feito por mãos humanas é fazer prosélito, religiosos. O foco no templo do Altíssimo é fazer discípulos. E, além disso aqui, existem várias outras questões que eu podia enumerar, inclusive essas considerações eu acabei de fazer aqui antes de iniciar, lógico, né, o estudo. Eu tinha feito várias outras antes, só que eu não sei onde que eu coloquei aqui. Mas o importante é os irmãos entenderem isso, né? A gente falou a respeito da questão do templo, da glória dessa última casa, cuja casa somos nós. Quando você lê a glória da última casa, que casa é essa? Somos nós, irmãos. Por extensão, como corpo de Cristo. Textualmente está se referindo ao próprio Cristo, mas nós somos o corpo de Cristo, o templo do Espírito. Então está falando de nós, por extensão. Fala de Cristo, fala de nós por extensão. Então eu gostaria de deixar isso com os irmãos para que os irmãos pudessem refletir, deixando mais uma vez bem claro, né? A intenção aqui não é atacar ninguém ou julgar ninguém, mas é levar a verdade, né? A mensagem verdadeira. E aí cada um recebe conforme achar que tem que receber. Né? Eu estava comentando com o irmão esses dias, inclusive hoje eu estava falando por texto, por chat com ele. Ele tem um entendimento bem controverso em relação ao meu, assim, inclusive ele está partindo assim, pro lado do judaísmo e tal. E é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande mesmo. Inclusive frequentou com a gente as reuniões que a gente faz aqui na minha cidade e tal. Eu estava até falando para ele o seguinte, eu falei, o importante é nós mantermos o respeito um pelo outro. Desde que eu não julgue você e você não me julgue no sentido de que eu obrigar você a pensar do jeito que eu penso e você me obrigar a pensar do jeito que você pensa, o importante é a gente se colocar naquilo que é o principal, porque tem coisas, por mais que a gente fale, a pessoa já se decidiu naquele caminho, então você não vai mover ninguém de caminho nenhum, mesmo porque quem convence é o Espírito, não somos nós. Agora é importante a gente respeitar um outro. Agora, quando eu compartilho, por exemplo, essas informações que estou compartilhando, é no intuito de ajudar pessoas a enxergar coisas que não estão enxergando até o momento. De repente tem coisas que você não está enxergando. Mas é quando você ouve um irmão falando, você vê um outro irmão falando,
Aí a sua visão já começa a se abrir, você já começa a entender algumas coisas que você não entendia até então. Né? Eu aprendo muito, já falei isso, que eu já aprendo muito com os irmãos quando o irmão fala uma coisa ou outra. Às vezes a gente não atina para certos detalhes, porque fala, por isso que a palavra fala que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Né? Então eu gostaria de deixar esse entendimento com os irmãos, eu não tenho necessidade de ficar estendendo mais do que isso. Né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes no Hangout, quem está vendo, assistindo também pelo site, pela presença, pela participação no chat aqui. E como a gente tem um tempo ainda, para a gente estar encerrando, eu gostaria de perguntar para o irmão se gostaria de fazer alguma colocação. Lógico, né, os irmãos que estão aqui no chat, né? Se quer fazer alguma colocação, quer falar alguma coisa, discordar também, né? Fica à vontade. Para a gente estar encerrando, né? E aproveitar esse período que a gente tem ainda. Pode estar falando se o irmão Ademar, Macarla, os demais, né? José, os irmãos que estão aí, né, reunidos em Cristo e tal. Irmã Poliana, Kenny. Quer comentar alguma coisa, irmãos? Irmão Gilberto? Fica à vontade. Se quiser comentar, fica à vontade. Fica não, irmão Ademar. Fala um pouquinho pra gente. Se quiser comentar alguma coisa, senão a gente vai estar orando pra gente estar encerrando. Até aproveitar para perguntar alguma coisa, né? Qualquer coisa também meu e-mail tá aí, se quiser a gente entrar em contato. Eu gosto muito da questão do, do compartilhar, né? Mesmo que inicialmente possa parecer um pouco controverso, mas é importante para quem ouve julgar. Ninguém quer comentar nada? Obrigado, irmão Flávio. Irmão Kenny também participando, manifestando. Obrigado pela palavra de vocês. Ninguém quer comentar nada? Se ninguém for fazer nenhum comentário, nenhuma colocação, então eu peço para que algum de vocês se manifeste para orar, para estar encerrando, para colocando diante do Pai isso tudo. Ninguém se manifesta? Aliás, irmãos, eu queria aproveitar, já que ninguém está se manifestando, é só deixar um comentário com os irmãos a respeito do seguinte. Eu recebi alguns e-mails essa semana, né? Essa ferramenta de colocar o e-mail foi boa nesse sentido. Porque alguns irmãos realmente mandaram e-mails questionando algumas coisas. E aí, como tem várias questões que surgem, eu gostaria de. É uma ideia que eu estou na minha mente aqui. De repente, pode ser uma coisa que pode ser útil, né? Às vezes, por exemplo, eu estava comentando com o irmão por e-mail, né? É complicado às vezes a gente responder certas coisas por e-mail simplesmente sem você ver a pessoa, sem você poder falar com a pessoa. Porque tem coisas que infelizmente a gente não consegue expressar muito bem escrevendo. É bom você ver a pessoa, então você ouvir a pessoa te ouvir, para poder a coisa se desenrolar de uma maneira melhor. Porque às vezes a questão da compreensão de cada um é algo muito complexo. Porque eu posso falar alguma palavra aqui que por causa vamos dizer assim, por causa do estudo da pessoa, por causa do entendimento da pessoa, ela entende aquela palavra de uma outra maneira. Eu não sei se os irmãos, por exemplo, já ouviram falar dentro da escritura da questão de polissemia. É uma palavra que ela pode ter vários significados, dependendo do contexto. Aí o significado vai ser determinado pelo contexto, por isso que a gente fala a respeito do contexto aqui. Então, às vezes acontece isso no que a gente fala. Às vezes eu falo alguma coisa, por exemplo, que eu estou usando uma palavra aqui, um termo, que quem está ouvindo pode estar interpretando de uma outra maneira. E eu penso, como eu não tenho como saber o que a pessoa está pensando, então às vezes eu acho que a pessoa está compreendendo, mas a pessoa não está compreendendo de acordo com aquilo que eu gostaria de estar passando. Então aí surgiu uma ideia na minha mente, assim, que de repente pode ser algo que pode ajudar. Como às vezes durante os hangouts a gente fala muita coisa, que às vezes o irmão ou outro pode ficar na dúvida, ou então gostaria de comentar, como eu comentei que é a questão de João 10 que o irmão falou para comentar, eu gostaria que os irmãos se manifestassem pelo e-mail, colocando, por exemplo, assim, dentro daquilo que eu falei, as dúvidas que pode ter ficado, né? De repente quem está aqui está tendo a oportunidade de se manifestar agora, mas de repente quem está assistindo não tem essa oportunidade, ou vai assistir depois, e depois surge uma dúvida e tal, e a pessoa não tem
aquela oportunidade de comentar. Então, eu gostaria de pedir para você que você se manifestasse pelo e-mail. Então, qual que é a ideia que eu falei? A ideia que eu tive no sentido aqui não é nada novo, né? É no sentido do quê? Se você tiver algo que você estiver discordando, tal, ou que você não estiver entendendo conforme eu falei, manda um e-mail para mim. E se chegar um volume um volume assim que dá para a gente fazer um hangout, vamos dizer assim, aí eu vou usar um sábado, a gente faz um estudo, por exemplo, um sábado, né? Uma quarta que a gente faz o estudo. Eu estou falando sábado, porque eu estou lembrando da reunião nossa, né? Uma quarta a gente faz o estudo, e aí na outra quarta eu só respondo, né, pelo hangout, a questão assim, dentro da palavra, tudo certinho, lógico, né? Dentro daquilo que é o entendimento que o pai tem permitido a gente ter, né? Então a ideia é essa, se de repente você tem uma dúvida, uma coisa que quer colocar, aproveita, coloca tudo isso no e-mail, porque aí eu vou poder ter uma noção daquilo que de repente tá ficando, não está sendo compreendido, ou aquilo que está sendo a necessidade dos irmãos de compreender daquilo que eu estou falando, lógico. E a gente faz um hangout só esclarecendo essas questões. E aí de repente até os irmãos estão se manifestando mais que está questionando. Então aí fica aí a, a ideia, né? De repente, se você tiver essas dúvidas, essas questões, aí manda para mim por e-mail, aí eu analiso tudo certinho. Porque essa semana mesmo eu recebi um e-mail, o irmão até falou para mim no e-mail assim, eu gostaria que isso fosse colocado publicamente, para que todos vissem. É um entendimento. Ele perguntou para mim a respeito de. Essa semana não, foi semana passada, inclusive, a respeito de imposição de mãos. Que eu comentei aqui da questão de imposição de mãos, aí gerou um, outras questões. Aí, no caso, ele mandou para mim um e-mail. Primeiro ele contatou o irmão Arco até, depois ele mandou para mim um e-mail. Discordando do que eu tava, do que eu penso. Então ele falou assim, eu acho que seria importante se você colocasse isso para todo mundo ver. E eu acho importante também, porque é cada um que tem que julgar, né? Imagina, a gente não tem nenhuma intenção de monopolizar nenhuma informação, uma ideia e passar para as pessoas. Eu acho importante porque as pessoas podem analisar. Então aí cada um tira suas conclusões. Mas aí eu estou falando assim, por que eu estou comentando o exemplo dele? Porque ele pediu, ele falou assim, seria importante que se isso fosse colocado para que todo mundo visse. Né? Então eu não tenho pretensão nenhuma aqui de falar algo e simplesmente o que eu falei vai ser colocado. Não. Mas eu estou comentando por quê? Porque como já passou um tempo do que a gente tinha falado, se fosse, por exemplo, no caso hoje, eu estou falando da glória da última casa. Aí tem algumas coisas aqui, especificamente, que os irmãos entenderam. Durante essa semana eu ia receber o e-mail, então na outra semana, como já está fresco o assunto, já continuaria respondendo. E assim por diante. Nem de repente, se você tem uma ideia para a gente tá compartilhando, pode tentar entrar em contato comigo para a gente estar comunicando. Acho que é importante essa questão de expor as ideias, mesmo as que são contraditórias, porque quem vê, quem analisa, quem lê, quem assiste, pode tirar essas conclusões. Então eu não tenho problema nenhum de falar, ler um e-mail aqui que alguém falou algo contra do que eu estou ensinando, entre aspas, né? Imagina, isso para mim é proveitoso. Para mim é proveitoso e proveitoso para os irmãos também que estão vendo. Porque aí pode analisar. Né? E aí eu ver algumas ferramentas para estar compartilhando aqui a tela até para os irmãos estar vendo os e-mails para ficar uma coisa mais realmente dentro. Mas aí, tirando isso, eu gostaria só de comentar isso com os irmãos, né? Esteja à vontade para questionar, para colocar em xeque a informação também, né? Não, você está falando coisa que tem nada a ver. Não tem importância. É importante a gente respeitar um outro e um poder abstrair o que a gente pode pegar de melhor um do outro, né? Porque todo mundo tem algo para passar. A gente só tem que ficar atento para poder receber. Né? Alguém gostaria de fazer uma oração para a gente estar encerrando então? Por gentileza? Se ninguém quer comentar nada, fique à vontade, irmãos. Não, não fiquem tímidos. Não fiquem tímidos. Ninguém quer comentar nada? Irmã Carla, irmão Gilberto, José. Fica à vontade para entrar. Para fazer o comentário, para orar, para orar. A gente está terminando o horário nosso. Ô Greverton, Sim, irmão.
Eu queria colocar a minha carta de Santa Ceia lá do sistema lá, só que a minha câmera aqui não pegou legal. É Pode ler pra gente. controle de frequências. Uhum. Era só para mostrar aos demais só. Ah, o irmão Mas queria. tudo bem, tá muito bom. Obrigado, irmão. Tá bom, irmão, mas aí se o irmão quiser, de repente quiser ler, não sei o que que tá na carta, o irmão pode ler para os irmãos, para compartilhar para os irmãos ver como é que funciona. Funciona todo mês, tem que carimbar ela para participar da ceia. Se não carimbar, não participa. É para saber se a pessoa está participando ou não da comunhão. Controle de frequência, né? Controle, né? Olha, você vê, a palavra já fala, controle, né? Controle A gente da tá vendo aqui massa. mais ou menos. É o controle da massa. Verdade. Você vê o caráter do que acontece no sistema hoje, né? Infelizmente, é isso mesmo, é o controle, né? As pessoas querem controlar umas às outras, né? Enquanto que a palavra fala que nós temos que considerar um superior ao outro, né? Considere o outro superior a si mesmo, né? E você vê que não é isso que acontece. Então, o objetivo é só você. O irmão está mostrando isso aí, né? De repente, para quem não entende, né? Para as pessoas verem o que acontece no sistema, né? Se você tem que estar partilhando pão ali, se você tem que ter um controle, quer dizer, o controle de quem vai participar. Quer dizer, tem várias questões que envolvem isso, que é até complicado, porque dá margem para a gente entrar no assunto que não é o foco. Mas ele só está querendo, eu imagino que o irmão José só mostrou para ver como é que funciona as coisas, né? A questão do controle que existe, né? A palavra onde é o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Que liberdade que está falando ali? É a liberdade você não ter que ficar seguindo mais a questão de letra, de leis, irmãos. Controle humano. Né? Não é liberdade como muitos pensam até, né? De ficar pulando, rodopiando como pessoas pensam, né? Me perdoe se de repente a expressão ofende alguém, mas não é a intenção, só para mostrar o que é o contexto, né? Mas alguém gostaria de fazer uma oração pra gente estar encerrando? Em nome de Jesus? Por gentileza? Se ninguém se manifestar, eu mesmo oro. Mas eu gostaria muito que algum outro irmão orasse, né? Não está encerrando. Amém? Amém, meu irmão. Fica à vontade. A paz do Senhor Jesus para todos. Paz, irmão. Amado Pai, eterno Senhor da glória, te damos graças pelo privilégio e pela oportunidade de aprendermos da Tua santa palavra, das coisas concernentes ao vosso reino, Pai. Continue, Senhor, nos abençoando, nos dando discernimento espiritual, nos guardando dos ardis do inimigo, das sutilezas de Satanás, Pai. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Livra-nos de tudo aquilo, Senhor, que não venha da nossa parte, Pai. E dá-nos, ó Pai, crescimento espiritual, Pai. E principalmente, Senhor, amor uns para com os outros, Pai. Pai querido e Pai amado, continue abençoando o nosso irmão, Senhor, que está sempre aqui de bom grado, trazendo, Senhor da glória, este ensino. Que o Teu Espírito Santo possa estar acrescentando a cada dia mais sabedoria e entendimento ao nosso irmão para transmitir a todos nós, Pai. Nós Te louvamos, Pai, pela vida do nosso irmão Gleverton e de cada irmão participante desta obra, Pai, deste projeto. Continue, Senhor, dando força e dando vigor, Senhor, aos nossos irmãos, para que nós possamos cada vez mais aprender, Senhor, da vossa parte, que possamos somar e multiplicar, nunca, Senhor, dividir, nunca causar embaraço ou confusão, Pai. Por isso, te pedindo mais uma vez, Pai, discernimento espiritual, sabedoria dos altos céus, Pai. Continua conosco, Pai.
nos abençoando e nos guardando de todo mal, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Isso aí. Obrigado, irmão. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém.